Amém. No próximo sábado, nós teremos aqui o dia com as crianças, a partir das 2 horas, de 2 às 4h30. Então, todas as crianças, fala com seu papai para te trazer, para estar presente aqui. Vai ser um tempo muito precioso de louvor, palavra, e um tempo aí de comunhão também, vai ser bênção demais. Abra sua Bíblia no Evangelho que Lucas escreveu, no capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso de número 36. Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36, que diz assim: Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão. Deixa eu voltar aqui que saiu aqui do... Tá, te deu um probleminha aqui, mas vamos continuar. Glória a Deus. Versículo 44. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Amém? Pai, nós queremos te louvar nesta manhã, pela tua palavra lida. Te agradecemos, ó Deus, pela sua presença, que é a principal. Louvamos ao Senhor pela vida de cada um aqui nesta manhã, cada família aqui representada. E que o Senhor, em nome de Jesus, fale conosco através da tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor tenha total liberdade de agir em nosso meio conforme a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, irmãos, fique à vontade. Eu quero estar ministrando uma palavra nesta manhã, e o Senhor tem falado muito comigo nesta palavra, e eu tenho certeza que não será diferente com você que está presente, você que está na sua casa, ou nos ouvindo, em qualquer parte aí de Viçosa, do Brasil ou do mundo, né, Vinícius? Porque o Senhor, Ele é bom e Ele sempre fala conosco de alguma forma. Esse texto é um texto bem conhecido, que é encontrado somente aqui no Evangelho que Lucas escreveu, nesse capítulo 7. E quando eu estava pensando e meditando nessa palavra, veio um tema em meu coração, que na verdade é uma frase que o rei Davi expressou. E essa frase
ela está em 2 Samuel, no capítulo 24, verso 24. Davi dizendo assim: não oferecerei ao meu Deus algo que não me custe nada. Eu queria que fosse esse, quero, que seja esse o tema dessa palavra. Não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. Ou não oferecerei hoje ao meu Cristo algo que não me custe nada. O contexto dessa frase é de Davi, que está em 2 Samuel, no capítulo 24, também em 1 Crônicas, no capítulo de número 21, é um contexto onde Davi, ele enumera o povo, e Deus envia o profeta Gate para repreender Davi. E aí, vou ler aqui parte do texto para os irmãos compreender melhor. Vou ler em 2 Samuel, no capítulo 24, a partir do verso 11. Porque quando Davi estava de pé pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gate, o vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, ofereço-te 3 coisas. Como ele havia contado, feito uma contagem do povo e não agradou a Deus, ele pecou contra Deus. Deus fala com o profeta Gate, envia o profeta até o rei Davi, e ele vai falar essas palavras para Davi: ofereço-te 3 coisas, escolhe uma delas, para que eu possa fazê-la para ti. Assim Gate veio a Davi e contou-lhe, e lhe disse: vir-te-ão 7 anos de fome na tua terra? Uma escolha. Você gostaria que viesse 7 anos de fome na sua terra? Ou queres tu fugir 3 meses antes dos teus inimigos, enquanto eles te perseguem? Opções que Deus foi dando para ele. Você quer fugir por 3 meses? Ou que haja 3 dias de peste na tua terra? 3 opções para Davi, foi oferecido aqui, o profeta Gate falando para ele, foi o que Deus ordenara a esse profeta. E ele diz: agora vá e aconselha, e vê qual resposta devo retornar àquele que me enviou. E Davi disse ao profeta Gate: estou em um grande aperto, que caiamos agora na mão do Senhor, porque as suas misericórdias são grandes, e que eu não caia na mão do homem. Davi está dizendo: eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque Deus, ele tem misericórdia, ele é misericordioso. O homem não tem misericórdia alguma. Assim o Senhor ouviu ou enviou uma peste sobre Israel, desde a manhã até a hora determinada. E ali morreram do povo, desde Dan até Berseba, 70.000 homens. Por causa da desobediência de Davi, do pecado de Davi, ele escolhe essa peste que foi enviada ali, e Deus envia o anjo, e 70.000 homens são mortos ali. E quando o anjo do Senhor estendeu a sua mão sobre Jerusalém para destruí-la, Jerusalém era a capital ali do reino do sul, onde era o centro da adoração, lugar escolhido por Davi. O anjo estende as mãos e o Senhor arrepende daquele mal. O Senhor vai dizer que bastava, estava tudo certo. Retém agora a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi falou ao Senhor quando viu o anjo que feriu o povo e disse: eis que pequei e procedi impiamente, mas essas ovelhas, o que fizeram elas? Elas não têm culpa. Davi reconhece o seu erro. Olha, eu pequei, Senhor, eu estou todo errado, mas essas ovelhas não fizeram nada. Que a tua mão, rogo-te, que esteja contra mim e contra a casa do meu pai. Há um arrependimento aqui do rei Davi. E aí, Gate veio a Davi naquele mesmo dia e vai dizer a ele: sobe, levanta um altar ao Senhor na eira, na terra de Araúna, o Jebuseu. Vai até lá e você vai levantar um altar ao Senhor. Davi, segundo a ordem do profeta Gade, ele sobe ali, conforme o Senhor havia ordenado. E Araúna, quando vê Davi chegando diante dele, vindo em direção a ele, ele sai, ele se curva com o rosto em terra, se ajoelha diante do rei, era o rei Davi que estava ali, E ele fala: por que o Senhor veio ao teu servo? O que o Senhor está fazendo aqui nas minhas terras? Que honra é essa? O que o Senhor está fazendo aqui?
E Davi fala para ele, olha, eu vim comprar de ti essa terra, essa eira que está aqui diante de mim, para construir um altar ao Senhor, para que a praga possa ser detida do povo. Entende? Eu quero comprar toda essa terra, porque aqui eu vou construir um altar, eu já estou arrependido, eu vou adorar a Deus nessa terra, para que Ele aplaque a sua ira contra esse povo, para que não aconteça mais nada de mal com esse povo. E aí Araúna vai dizer a Davi, que o meu senhor, o rei, tome, ofereça o que bem parecer para si. Ele está dizendo, você pode pegar o que o senhor quiser, pode oferecer à vontade, né? Pode ficar com as terras. E ele vai dizer mais, olha, aqui estão bois para o sacrifício queimado, instrumentos para joeiramento e outros instrumentos dos bois para lenha. Todas essas coisas fez Araúna como um rei dá ao rei. E Araúna disse ao rei, o Senhor teu Deus te aceita. E o rei disse a Araúna, não, certamente desejo comprá-la de ti, mediante um preço. Tão pouco oferecerei ofertas queimadas ao Senhor meu Deus, daquilo que não me custar nada. Assim Davi compra aquela terra, a eira, os bois, por 50 siclos de prata. E Davi constrói ali um altar para o Senhor, oferece ofertas queimadas e ofertas de paz. E assim o Senhor foi suplicado em favor da terra e a praga foi detida em Israel. Entende? Esse contexto dessa frase, ele é maravilhoso, porque Davi, ele entende que ele podia ter pego tudo de graça, toda aquela terra, aceitado tudo, os bois, a lenha, todo o material ali, tudo ali para oferecer o sacrifício, mas ele fala, não, eu vou oferecer ao Senhor algo que me custe alguma coisa. Também o Salmo 116, dos versos 12 ao verso 14, está escrito assim, que entregarei eu ao Senhor, ou que oferecerei eu ao Senhor, por todos os benefícios para comigo? O que eu posso fazer, o que eu vou oferecer ao Senhor, por tudo que Ele tem me dado? Tem alguém aqui abençoado por Deus? Nós todos somos abençoados. O salmista está dizendo assim, o que eu posso oferecer por tudo que o Senhor tem me dado? Ele entende que ele não merecia, que era muito, ele fala assim, o que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. Mas é uma pergunta retórica, e ele mesmo vai responder, vai dizer assim, olha, tomarei o cálice da salvação e clamarei no nome do Senhor. Agora pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Ele está dizendo, em uma outra tradução, ele diz, beberei, como está aqui, tomarei, dá a mesma, né? Tomarei o cálice da salvação. Isso aqui está ligado diretamente à renúncia, ao preço que tem que ser pago. Tomar o cálice da salvação. Nós entendemos que sabemos que Cristo morreu na cruz em nosso lugar, derramou até a última gota de sangue lá, um sacrifício, não é? Por nós. Não há nada que nós possamos fazer para pagar a nossa salvação. Mas, para comprar a salvação, não, mas existe a renúncia, que nós podemos fazer todos os dias, renunciar. E a palavra de Deus vai nos dizer que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus, tu não desprezarás. Amém, queridos? Esta mulher, é impressionante essa história, porque Jesus está na casa de um fariseu. O fariseu era um membro da religião judaica. A palavra fariseu significa separado, e eles entendiam da lei, completamente da lei oral, conhecia o Pentateuco, a Torá, completamente, mas ele não seguia, só obedecia. E esse fariseu convida Jesus para jantar na sua casa, promove ali uma festa. E essa mulher, ela vem e começa a chorar ali atrás dos pés de Jesus, derramando lágrimas, enxugando com os cabelos, ungindo a fronte, a testa de Jesus com óleo, e ela está ali diante de uma multidão, diante de várias pessoas, ela não poderia estar ali. Essa mulher, ela ofereceu o que ela tinha de melhor. Primeiro que ela quebra os protocolos. Uma mulher não poderia nem sequer falar com um homem em público. Ela entra em uma janta que estava sendo oferecida por um fariseu, e ali ela oferece esse melhor perfume diante de todos. Esse fariseu começa a pensar em seu coração, se ele fosse mesmo um profeta, ele saberia quem é essa mulher. Ele saberia da conduta dela. Ele acaba ali no seu coração julgando Jesus e julgando aquela mulher. Se ele soubesse, se fosse mesmo um profeta, ele saberia quem está diante dele. Em outras palavras, ele está dizendo, ele não sabe de nada. Ele não conhece essa mulher, mas eu conheço.
nós conhecemos. Ela é uma terrível pecadora. Olha o que essa mulher está fazendo, né? Um convite para um jantar no contexto judaico era algo muito valioso, era muito honroso uma pessoa ser chamada para um jantar e ser oferecida também pelo anfitrião. Era de costume também, né, que os servos lavassem os pés daquele convidado de honra, beijasse o seu rosto, ungisse a testa com óleo ao receber na sua casa. E em muitos casos, os servos, o anfitrião ou o patrão, ele não permitia que o servo fizesse isso. Ele mesmo fazia. Ele mesmo lavava os pés, ungia a cabeça, beijava-lhe o rosto, numa recepção de honra, dizendo para aquele convidado: você é bem-vindo na minha casa, você é bem aceito aqui, você é muito importante na minha casa, como é bom você estar aqui. Jesus entra ali, embora tenha sido convidado, mas ele entra, ele se assenta. As mesas naquela época não eram como as de hoje, né? Elas eram baixas, e ali se curvava diante daquelas mesas, os pés ficavam para trás, e Jesus está ali jantando, e essa mulher vem por trás. Não era convidada, não tinha nenhuma expectativa de um convite para estar no local daquele, mas ela vai, porque a Bíblia diz que ela sabia que Jesus estava lá. Jesus estava presente, e ela vai, oferece o que tem de melhor, o que ela tinha de melhor. Ela quebra esse vaso, esse frasco de alabastro, né, um recipiente que se conservava perfumes caros, para uma ocasião muito especial, e ela derrama sobre Jesus. E quando Jesus percebe que o fariseu estava em seu coração arrazoando e murmurando ali, ele se vira para o fariseu, e se vira também para aquela mulher, e começa a falar uma parábola para aquele fariseu. Ele diz assim: olha, havia um credor, e duas pessoas deviam para ele. Um devia 500 denários, um devia 50. Os dois não tinham condição de pagar. Jesus, quando ele fala desses dois devedores, ele coloca em pé de igualdade ali a mulher pecadora e o fariseu também, que ambos eram pecadores, e ambos não tinham condição de pagar pelos seus pecados. Ele coloca diante do fariseu essas palavras, e ele começa a dizer: olha, os dois não tinham condição de pagar, e ambos foram perdoados. Esse credor, essa pessoa que emprestou o dinheiro, ele perdoou tanto quem devia 500, como aquele que devia 50. 500 denários era muito dinheiro para um trabalhador braçal daquela época. Um denário era o salário de um dia. Então, uma pessoa teria que trabalhar 500 dias de forma braçal para conseguir aquele salário. O outro menos, 50 dias. Mas, de igual modo, os dois deviam. Se um devesse 1 denário, o outro devesse 1000 denários, estaria devendo do mesmo jeito. E Jesus está dizendo: os dois não tinham condição de pagar, mas os dois foram perdoados. Qual deles? Ele olha para o fariseu, e eu fico imaginando o rosto desse fariseu. Quando ele olha, Jesus olha para esse fariseu e faz essa pergunta que nós acabamos de ler, que está aqui no Evangelho de Lucas. Somente Lucas vai nos narrar essa situação. Primeiro ele mostra a mulher. Você está vendo essa mulher no versículo 44, não é? E antes ele vai dizer para o fariseu: como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Qual dos dois que você acha que vai amar mais? Que perdoou menos, que perdoou mais? Ele vai dizer assim: olha, eu penso, eu acho, eu imagino, né? O camarada sabia tudo da lei, inteligente, intelectual, mas Jesus já quebra ele. Fala assim: qual você acha que vai amar mais? Fala assim: eu penso que é aquele que recebeu o perdão de uma dívida maior, que foi mais perdoado. E Jesus então, no versículo de número, achei ele aqui, Jesus então olha para a mulher e diz assim: olha, você está vendo essa mulher? Olha para ela agora. Olha para ela. Quando eu entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Você me convidou, eu sou convidado de honra. Ela não. Ela não era nem convidada, ela não era nem para estar aqui. Nem podia estar aqui.
Falar comigo, muito menos. Lavar os meus pés, então, nem pensar. Mas olha, desde que você não me ofereceu água, ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas. Ela derramou lágrimas nos meus pés e enxugou com os cabelos. Você deveria ter colocado uma bacia de água limpa, lavado os meus pés, secado com uma toalha limpinha. Você não fez nada disso. Ela seca com os cabelos. Você não me recebeu com um beijo de honra na face. Ela, porém, desde que eu entrei, que ela está beijando os meus pés. Os pés que não tinham sido lavados quando ele chega. Os pés empoeirados, não é? Jesus andava de sandálias. Os pés empoeirados. Ela está me beijando os pés o tempo todo. Você não ungiu a minha cabeça, mas esta é com perfume, com óleo precioso. Ela ungiu os meus pés. Por isso eu afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados. Ela está perdoada. Você que acha aí que é menos pecador, você acha que conhece tudo aí da Torá, que conhece tudo da lei, que acha que oferece as melhores ofertas, que é o que ora mais, que jejua mais, o simples, o básico você não fez. Aquilo que realmente ia me agradar, você não fez. E Jesus repreende esse fariseu e olha para aquela mulher e fala: os seus pecados estão perdoados. Todos que estavam ali ficaram abismados. Como assim perdoar pecados? Ele vai dizer: a sua fé te salvou, vai em paz. Essa mulher, além de ter os pecados perdoados, ela saiu dali leve, tranquila. Pecados perdoados, salvo através da sua fé. Esse tipo de comportamento, esse tipo de adoração, esse tipo de honra que o Senhor Deus espera de nós, queridos. O que Ele espera de nós é que nós percebamos Jesus no ambiente, percebamos Jesus presente. Nós não vamos fazer nenhum sacrifício, não vamos matar animais, não vamos colocar lenha, acender, queimar, não vamos andar de joelhos pelas ruas, não vamos fazer penitências. O salmista Davi, no Salmo 51, verso 17, diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Coração contrito é aquele que demonstra profundo arrependimento pelos seus pecados. Foi o que essa mulher fez. Ela demonstra ali diante de Cristo, diante do fariseu, diante de todas as pessoas que estavam ali, um arrependimento pelos seus pecados, um desejo imenso de agradar a Cristo, de servir a Cristo. Coração contrito demonstra um profundo arrependimento pelos seus pecados, sente tristeza por eles e desejo de mudança. Sabe, é diferente do remorso. Você erra, vacila, peca, fica o coração pesado, que remorso, por que eu fiz aquilo? Não, não é isso que Deus espera de nós. Um coração arrependido, que sente tristeza e que deseja mudança. Essa mulher, a Bíblia nem cita o nome dela, como também do fariseu não. Mas esses dois, de igual modo, eles dependiam do perdão, necessitavam do perdão de Cristo. Esse texto que nós lemos, esse versículo que nós lemos, ele nos mostra a necessidade de reconhecer o senhorio de Cristo, a necessidade de pedir perdão, a necessidade de perdoar, a necessidade de reconhecer os nossos erros e a importância de oferecermos a Deus aquilo que nos custe alguma coisa. Essa mulher, ela poderia ser expulsa dali, ela poderia ser apedrejada, talvez até morta, mas ela não se preocupou. O perfume caro, o que ela tinha em mente naquele momento, o desejo que ela tinha era de se curvar diante do mestre. Mesmo que fosse por trás dele, não na frente, ela não queria ser vista, ela queria ser percebida por Cristo. E ela foi percebida por Cristo ali. Muitas das vezes as pessoas querem ser vistas, ser percebida é diferente. Sabe quando você chega em um ambiente e você percebe a presença de Deus naquele lugar? Você não está vendo nada, mas você percebe. É assim ou não é? A gente sente, a gente percebe a presença de Deus. Como em muitos ambientes também, nós percebemos peso,
um ambiente triste, desagradável, sem paz, mas quando nós pisamos lá, esse ambiente se transforma em um ambiente de paz, em um ambiente de alegria, um ambiente de harmonia, um ambiente onde a presença de Deus chega através das nossas vidas. Jesus, ele sempre foi criticado por comer com pecadores, estar na casa de fariseus, estar em lugares onde, segundo os judeus, ele não poderia estar, mas Jesus sempre quebrava alguns protocolos para que o reino de Deus fosse implantado, para que as pessoas conhecessem o poder do Evangelho, conhecessem Jesus, o Cristo enviado de Deus. E quando esta mulher chega, quebrando todos os protocolos do contexto, dos costumes judaicos, ela não está se importando com nada que ia acontecer. Ela queria estar na presença de Deus. Eu sempre falo que quando nós reunimos aqui no templo, queridos, isso é todos os dias, em casa, nas ruas, em todos os lugares. Mas quando nós reunimos aqui no templo, como igreja, como corpo, nós precisamos entender que estamos aqui não somente para receber. E nós recebemos, nós somos abençoados. Esta mulher, ela foi para oferecer, ela recebeu perdão, ela recebeu cura, ela recebeu salvação, ela recebeu um reconhecimento da fé que ela estava exercendo ali. Por isso Jesus diz, os seus pecados estão perdoados. Vá, a sua fé te salvou. Nós somos abençoados por estar aqui, mas nós temos que ter na nossa mente, queridos, nós temos que ter isso em nós, em nosso coração, que nós viemos aqui ao templo, reunimos para prestar o nosso culto de louvor e adoração a Deus, nós viemos para celebrar com alegria, para entregar a Deus, entregar a Cristo, tudo que nós temos, o melhor que nós temos, extrair de dentro de nós, tudo aquilo que nós temos em forma de gratidão, de louvor e de honra ao Senhor. Talvez você possa fazer nesta manhã a pergunta que o salmista fez: o que eu farei nesta manhã para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito para mim? O que eu posso fazer nessa manhã? Senhor, que seja gerado em mim todos os dias um coração que seja mesmo arrependido, que venha doer quando eu pecar, um coração que entenda, Deus querido, que eu preciso da presença do Senhor o tempo todo, que sem o Senhor eu não sou nada. Não deixe, Pai, a Bíblia diz que o coração, ele é enganoso, ele é mais perverso do que todas as coisas. Quem pode conhecer o coração? Somente Deus, que sonda e nos conhece por dentro, sabe tudo a nosso respeito. Deus nos conhece por dentro, queridos. Por isso nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos dê mesmo coração voltado para Ele, arrependido, quebrantado, que deseje Ele, uma mente que venha mesmo celebrar com entendimento. Sejamos racionais, entendendo que nós precisamos oferecer diante de Deus o nosso melhor, todos os dias, para a honra, louvor e glória dEle. E deixa eu te dizer uma coisa, talvez nós entendemos que o nosso melhor é fazer muita coisa, é ser aquele que ora mais, que jejua mais, que fala mais bonito, que prega mais bonito, que toca mais bonito, que canta mais bonito. Tudo isso é bom e nós precisamos fazer mesmo o melhor nesse sentido também, de forma técnica, né? Como falamos aqui na reunião do louvor uns dias atrás. Tudo isso é muito, muito importante, mas sabe, queridos, nós precisamos entender que na simplicidade daquilo que nós fazemos com verdade, com temor, com sinceridade diante de Deus, é isso que Deus está vendo. Lembra daquela mulher, daquela viúva, que chegou com 2 moedinhas e colocou no gasofilácio? Jesus estava observando as pessoas que traziam suas ofertas. Os ricos traziam muito dinheiro, mas traziam aquilo que sobrava. Está vendo? Entende que não tem a ver com o valor ou com a quantidade, com o sacrifício. Eles traziam o que sobravam, traziam muito dinheiro, gostavam de aparecer, de mostrar para as pessoas o que eles estavam fazendo, a oferta que eles estavam colocando no gasofilácio. Talvez, se fosse nos dias de hoje, eles viriam pelos corredores contando as notas de 100, contando assim para mostrar, colocar no gasofilácio. Mas viu uma viúva pobre, com 2 moedinhas, creio eu, de cabisbaixo, com humildade, mas com o coração, né, devoto ali a Deus, humilde, feliz. Ela coloca no gasofilácio, e aquela foi abençoada, porque Jesus, vendo o coração dela, entende que ela tira o melhor que ela tinha, do seu próprio alimento, do seu sustento, ela tira e coloca no gasofilácio. Nós precisamos compreender, queridos, que o Senhor, Ele não quer que nós façamos nada
estrondoso demais, mirabolante demais, maravilhoso demais. O que Ele deseja de mim e de você é um coração sincero. Homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que entendam que Ele é Senhor nas nossas vidas, que Ele está presente nas nossas casas, que Ele está presente em nós, que Ele está presente conosco. Esta mulher, ela soube que Jesus estava ali. Ela não foi lá por causa de um doutor da lei. Ela não foi lá com a intenção de aparecer. É agora que eu fico conhecida por todos. Não, pelo contrário, ela correu risco. Ela correu risco indo naquele lugar. As casas, segundo o que nós estudamos e lemos, esses banquetes oferecidos eram em casas abertas, onde as pessoas passavam, podiam perceber que haviam ali um banquete, que haviam festas ali. Muitos podiam até se aproximar, mas não ao ponto de se chegar à mesa onde estava o anfitrião, o chefe da casa, os convidados. Os servos ficavam distantes, esperando só o momento de servir, serviam e se afastavam. Ali o tempo todo. Essa mulher, ela não se preocupa com nada disso. Ela chega e oferece o melhor que ela tinha para o Senhor. Ela quebra aquele vaso de alabastro. Tem uma música, me parece que da Fernanda Brum, se eu não me engano, né? Que fala, né? Do vaso de alabastro também, de quebrar o vaso de alabastro. Ofereceu. Ela vai dizer que o vaso de alabastro, ele tem que ser quebrado. Ele precisa ser quebrado. O perfume tem que ser totalmente derramado. Somente aquele que conhece a grandeza do perdão que recebeu, entrega em amor. Entenderam? Entregam em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. O vaso de alabastro precisa ser quebrado. Talvez nós possamos colocar dessa forma aqui nessa manhã. Nosso coração precisa ser totalmente quebrado. Precisamos derramar tudo que está dentro de nós. Derramar tudo. Ser totalmente derramado diante do Senhor. Esse louvor mostra isso, com base nesses textos. Porque só quem conhece, irmãos, só quem tem a certeza, a clareza, a convicção de quem era antes, de como é dependente desse Deus, como nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. Quando nós entendemos isso, a grandeza que é, quem é o Espírito Santo em nós, que habita em nós, o perdão que realmente nós recebemos de Deus. Queridos, quem era o pastor César sem Jesus? Quem seria eu se não fosse Jesus? Quem seria você se não fosse o Cristo que morreu na cruz em seu lugar, meu irmão? Que seríamos nós? Onde nós estaríamos nesta manhã? Estávamos todos perdidos, andando de um lado para o outro, sem saber onde ir, sem direção, batendo cabeça aqui e ali, procurando encontrar paz em lugares, ou em pessoas, ou em religiões que não traz paz para ninguém, que não muda a vida de ninguém, que não transforma a vida de ninguém, que não liberta ninguém, que não salva ninguém. Mas nós conhecemos Jesus, irmãos. Ele nos encontrou, nos achou, perdoou os nossos pecados. Quando nós entendemos isso, queridos, entrega a Deus todo o tesouro seu. O tesouro que essa mulher tinha era o que estava dentro desse vaso de alabastro. Quando ela quebra e derrama, exala aquele perfume para todos ali sentirem o cheiro daquele perfume. Nós entendemos que quando nós convertemos, conhecemos a Cristo, temos nossos pecados perdoados, estamos caminhando em direção ao céu. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai aperfeiçoar. Está escrito, há de aperfeiçoar até a volta de Cristo. Onde nós passarmos, hoje nós vamos exalando o bom perfume de Cristo, exalando esse bom perfume de Cristo, sabe, que as pessoas percebam mesmo em mim, em você, em nós,
mas principalmente que nós venhamos a compreender. Só quem compreende, só quem entende, oferece o melhor. Honra o Senhor com tudo que faz, com tudo que tem. Olha, Senhor, hoje eu tenho 2 moedinhas, mas eu sei que a provisão vem do Senhor, então, está aqui, Senhor, ó, diante do Senhor. Entende? Estou falando isso não para você pensar somente em dinheiro, nas ofertas que você lança no gasofilaço, que são bênçãos, e nós precisamos ofertar mesmo, dizimar mesmo, precisamos fazer isso, honrar o Senhor com tudo que nós temos, nossos celeiros serão fartos, é bíblico, é bênção, ofertar na casa do Senhor, sem esperar nada em troca, sem ser com o coração, como uma moeda de troca com o Senhor, vou fazer para o Senhor, não, isso é gratidão, mas eu não estou falando só do dinheiro, queridos, estou falando de ofertar o melhor louvor com as nossas vidas, renunciando todos os dias o pecado, sabe, caminhando com Cristo, socorrendo, ajudando uns aos outros, louvar a Deus com tudo que nós temos, você possa expressar toda a alegria do seu coração. Todos nós estamos enfrentando dias difíceis, dias complicados, as famílias cada vez mais sendo só Jesus para ter misericórdia, só o Senhor, meus irmãos. Tanta coisa que tem acontecido, tanta coisa ruim que tem acontecido, mas no meio de tantas coisas ruins, no meio desse mundo mau, no meio do mundo onde o pecado cada dia avança mais e chega mais nas casas, nos lares, aqui está a igreja do Senhor, queridos. E como diz aquele louvor, nada pode parar a igreja do Senhor. Está você aqui plantado nessa terra, estou eu, estamos nós plantados nessa terra, e nós precisamos estar dispostos a oferecer tudo que nós temos, o melhor que nós temos, adorar ao Senhor, porque Ele nos perdoou dos nossos pecados. Quem é perdoado aqui, levante sua mão assim, dá glória a Deus nessa manhã, exalte o Senhor, aplauda o Senhor que nessa manhã, queridos, com todas as forças, que o nome dEle seja louvado e glorificado e exaltado. Deus é maravilhoso. Eu quero convidar você a quebrar os protocolos. Nesse lugar eu não sou bem visto. Eu não vou ser bem acolhido aqui. A ou B não gosta de mim, me olha com o olho torto. Não vou nesse lugar não. Queridos, antes de cabeça erguida, na cidade, nas ruas, no seu trabalho, em qualquer lugar, você é filha do rei. Você é filho do rei. Você tem um pai. Nós não somos órfãos não, nós temos um pai. Nós temos um Cristo que nos ama, que nos chamou, que nos escolheu e que perdoou os nossos pecados e que um dia falou para você assim também: filha, filho, vá em paz, fique em paz, a tua fé te salvou. Amém, queridos?